Oi pessoal, tudo bom? Vamos lá para mais um resuminho aqui, a continuação, né, do estudo do nosso livrinho, O que é o Espiritismo. A gente vai começar agora o capítulo 2, né? Nós terminamos o primeiro capítulo lá com os diálogos, Kardec conversando com o cético, com o padre, com o incrédulo, e dando ali algumas, através das respostas, dando ali, colocando os princípios da doutrina espírita, né, para aqueles iniciantes. A gente resolveu começar por esse livrinho, porque tem pessoas aqui que não conhecem o espiritismo, outras já trabalham, mas é sempre bom a gente se aprofundar no estudo de Kardec, né, do kardecismo, né, que está tão esquecido. A gente vai ver aqui em alguns detalhes, né, por que tanta confusão que a gente vê hoje no meio espírita. E por que a gente faz essa distinção, principalmente em relação à doutrina espírita, o espírita kardecista, né? Porque para evitar uma série de confusões que a gente vê por aí, que não tem nada a ver quando a gente vai estudar Kardec, os fundamentos da doutrina espírita, não tem nada a ver, né, com o que a gente encontra no estudo de Kardec, do kardecismo, né? A doutrina dos espíritos, mas quem fez todo o trabalho de compilação material para a gente poder estudar, né? Que estão ali em todos os livros que Kardec publicou, né? Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, segundo o Espiritismo, a Gênese, Céu e Inferno. Nós temos um livro Obras Póstumas, que tem textos ali que foram publicados depois da morte de Kardec, e uma fonte muito importante de estudo, que poucas pessoas falam, que é a Revista Espírita, né? Que tem ali, a gente vê na leitura, no estudo da Revista Espírita, o método de Kardec, o método que ele usava. Tem ali as evocações, o estudo das perguntas, das respostas. Então a gente tem todo o método que ele coloca detalhado nos livros, né, doutrinários, a gente vê ali colocado na prática. É muito interessante a leitura da Revista Espírita. A gente começa a compreender melhor todo aquele mecanismo de trabalho que Kardec realizou para fundamentar a filosofia espírita. Tá? Então, ele é importantíssimo nesse aspecto. E como existe aí diversos espiritismos, né? Espiritismos que não seguem necessariamente Kardec, pegam alguns pontos e outros começam a misturar, faz um monte de sincretismo, né? A gente chama de espiritismo porque tem ali a crença na existência dos espíritos, da alma, né? Da comunicação com esses espíritos. Alguns aceitam a encarnação, outros não aceitam a encarnação, mas aí são vários tipos de espiritismo que a gente encontra por aí. Por isso que a gente está fazendo essa distinção aí do espírita, o espiritismo kardecista, porque a gente se baseia nos estudos e na filosofia espírita publicada e sistematizada por Kardec, lá no século XIX, né, a partir de 1850, que ele passou a chamar de espiritismo moderno. E a gente viu um monte desses aspectos, né? A gente já estudou quando estudou os diálogos. No capítulo 2, ele vai aprofundar alguns temas, né? Que ele vai falar dos espíritos, né? Vai falar da comunicação com os espíritos, comunicação com o mundo invisível, fim providencial das manifestações espíritas, vai falar sobre os médiuns, os escolhos da mediunidade, os problemas que a gente pode encontrar no exercício da mediunidade, a qualidade dos médiuns, vai falar de charlatanismo, identidade dos espíritos, contradições e consequências do espiritismo. Então, tudo que a gente já viu nos estudos anteriores, né, nos diálogos, aqui ele vai dar uma aprofundada. E depois isso é mais profundo, mais completo, nas obras subsequentes, né, que são as obras principais de Kardec, né, do kardecismo, principalmente o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns.
né? Eu esqueci de falar, tem a Gênese também. Aí são os assuntos mais aprofundados. Então, esse livrinho é um bom pontapé para a gente começar a conhecer a doutrina espírita. Começar a conhecer a doutrina espírita, né? A gente estuda isso aqui uma vida inteira e está sempre aprendendo. Vamos lá, então, começando, né? Ele faz algumas observações aqui, né? Observações preliminares, né? Ele diz aqui, para começar, a simples observação dos fenômenos, né, não é suficiente para convencer os incrédulos, pois a negação da existência da alma implica a negação dos seus efeitos. Então, se a pessoa não acredita na alma, na existência da alma, pode existir os fenômenos que a pessoa não vai acreditar que sejam dos espíritos. Ele adverte também contra a ideia de que os fenômenos espíritas podem ser produzidos à vontade, como se fosse uma experiência. Muita gente nega a possibilidade da existência dos espíritos porque não consegue testar. Então são os materialistas, principalmente, né, que querem fazer testar os espíritos como se fosse uma experiência de física e química, aquelas experiências que a gente fazia, inclusive na escola, né? Algumas experiências. Uma experiência nesse nível, né, que a ciência material apresenta para a gente, são experiências que a gente pode repetir ela ad infinito, várias vezes. Aliás, é assim que é feito o estudo, né? Uma experiência é repetida várias vezes, é coletado todos os dados, né? Retirado depois as variações, mas aí nós estamos lidando com matéria, que a gente pode sujeitar ela a essas experiências, né? Quando a gente fala dos espíritos, a gente está falando de individualidades e de inteligências que não vão se sujeitar, né, à vontade dos outros. É a mesma coisa que quisesse fazer experiências com a gente, né? Então, você se submete aqui a determinadas experiências, nós vamos te amarrar, te amordaçar. Aliás, faziam isso com alguns médios, viu? No começo do espiritismo, dos fenômenos, muitos médios foram colocados, sujeitos a situações assim, trancafiados em gaiolas, amarrados, amordaçados. Coisa absurda, tortura, né? Tortura. E aí, dessa forma que não se obtém realmente nada de útil, né? Porque os espíritos que têm o livre-arbítrio, é a livre vontade de se manifestar. Então não é dessa forma, né? Ele fala que a natureza dos espíritos, como seres livres, impede que as manifestações estejam sob o controle humano, né? É uma inteligência que está ali do outro lado. Kardec também destaca a importância de estudar a teoria antes de se dedicar à prática, pois a ignorância dos princípios básicos pode levar a falsas interpretações e conclusões equivocadas. Aliás, é o que a gente mais vê hoje em dia, né? Não se estuda a doutrina kardecista, você não tem ali o princípio, pratica a mediunidade sem nenhum estudo, né, preliminar. E aí a gente vê os mais absurdos mensagens, psicografias, livros, ditos ali as maiores barbaridades, sem nenhum controle, né? É o que mais a gente encontra hoje, né? Isso daqui é o que mais a gente encontra hoje. Falta do estudo da teoria antes de se praticar a prática mediúnica, né? Aí ele fala também das reuniões espíritas, né? Ele faz uma advertência, né, que nem todas são conduzidas de maneira adequada, né? E aí reuniões frívolas podem passar uma imagem distorcida do espiritismo, enquanto as sérias proporcionam um ambiente propício para o aprendizado e a comunicação com os espíritos superiores. E aí ele passa a falar sobre o espírito, né? A essência dos espíritos, que nada mais é que a continuação. O que são os espíritos, né? A alma humana após a morte, quer dizer, nós, seres humanos, após o nosso desencarne, somos chamados de espíritos. Foi assim que eles se autodenominaram, de espíritos. Então, quem são os espíritos? Nada mais do que a humanidade desencarnada, né? Com todas, né, conservando sua individualidade, seus sentimentos, a sua inteligência, seu livre-arbítrio, né? Não se tornam seres abstratos, né? Tem forma, tem substância,
né? E nem excepcionais, né? Morreu o espírito, sabe de tudo, ele já tem ciência de tudo, porque o espírito está liberto. Nada disso. Nada disso. Muitos conservam, inclusive, a mesma, quase que a mesma materialidade, estão arraigados na sua inferioridade. Então, como a gente vê, né, seres humanos, né, pessoas mais brutas, mais ignorantes e outras mais sensíveis, com pensamentos elevados, né? A gente olha para a humanidade e a gente vê vários níveis, né, de sabedoria, de bondade, de ignorância, de truculência. Esses espíritos, esses seres encarnados, esses seres humanos desencarnam, né? Suas almas compõem o mundo espiritual com todos os seus sentimentos e seu aprendizado. Não se transforma em nada excepcional, né? Nenhum se torna sábio. Aí ele também vai falar, coloca aqui a existência do perispírito, importante para a gente entender, né, todo o mecanismo da mediunidade e dos fenômenos espíritas. Ele coloca aqui que é uma ponte entre o material e o espiritual. O espiritismo é perdão, o perispírito é o elemento chave para a interação dos espíritos com o mundo material. É através desse corpo, né, que ele chama de semimaterial ou corpo fluídico, que o espírito, né, age e tem ação sobre a matéria, através deste intermediário, né, o perispírito, que possibilita assim os fenômenos, como os movimentos de objetos, as aparições. Que mais aqui do perispírito? É isso. Aí vamos falar, ele fala também sobre a diversidade do mundo espiritual, né? E ele faz uma classificação aqui dos espíritos. Os espíritos são classificados em diferentes categorias, refletindo a diversidade moral e intelectual da humanidade, como a gente já falou aqui, né? A gente tem pessoas mais inteligentes, menos inteligentes, mais sábias, menos sábias, mais com bondade infinita no seu coração, ou então endurecidos. Essa diversidade a gente encontra no mundo espiritual. Então, assim como existem homens, pessoas humanas, ou seres humanos de todos os graus de saber e ignorância, e de bondade e maldade, assim também no mundo espiritual. Aí ele vai fazer uma classificação aqui dos espíritos, como espíritos superiores, que são os espíritos dotados de grande sabedoria e virtude, atuam como guias e orientadores da humanidade, inspirando o bem e o progresso moral. Não se ocupam de coisas fúteis, como predições, revelações ou segredos, né? Então, se algum espírito vem com predições, né, vou te contar um segredo, pode contar que não são espíritos de ordem mais elevada. Nós temos os espíritos bons, que são caracterizados pela bondade inata, pelo desejo de ajudar, de auxiliar, ainda que não tenham alcançado a mesma elevação dos espíritos superiores, né? Então ali é caminho intermediário. Temos os espíritos levianos, que ele coloca aqui, que são inconstantes, brincalhões, propensos à mistificação, né? Tomam nome de espíritos, de nomes famosos para falar as maiores barbaridades. Os espíritos encontram prazer em enganar os crédulos, né? Frequentam reuniões frívolas, onde podem passar por espíritos superiores, sem o menor constrangimento. Os espíritos que ele chama aqui de espíritos maus, né, o inferior, ou espíritos maus são movidos por sentimentos negativos como egoísmo, vingança e orgulho. Influenciam os homens para o mal e podem causar obsessões. Aproveitam as fraquezas morais dos médiums para impor sua vontade. Então, está colocando aqui, né, fraquezas morais do médium. Então, preparo, né, do médium, inclusive moral, para não sintonizar com esses espíritos. Esses espíritos inferiores que estão no estágio inicial de desenvolvimento se assemelham-se aos homens ignorantes e viciosos. São responsáveis por grande parte dos fenômenos físicos, como as mesas girantes, né? Atuando como trabalhadores braçais do mundo espiritual. São espíritos que, por sua inferioridade, são
muito próximos à matéria bruta, né? Seu perispírito é muito mais denso, né? Não chega a ser material, porque senão nós os veríamos, né? Mas eles, por essa condição, né, fluídica, não, mais pesada, mais densa, eles são mais propensos a provocar, né, os fenômenos físicos, né? Tem mais facilidade para atuar diretamente na matéria do que espíritos mais elevados. A obra alerta para a importância, o Kardec alerta para a importância, né, de saber distinguir os espíritos bons dos maus, principalmente para os médios, que são mais suscetíveis à obsessão. Então, nessa escala que a gente vai poder analisar o seu comportamento, o seu palavreado, através das mensagens, né, das dissertações dos espíritos, do comportamento, muitas vezes o sentido do o sentir o fluido da aproximação desse espírito, isso tudo através da prática, da experiência que vai se adquirindo para a gente conseguir distinguir a qualidade dos espíritos que se comunicam conosco, né? Aí ele vai falar também da comunicação com os espíritos. A comunicação com os espíritos se dá por diferentes meios que variam de acordo com a natureza do espírito e a aptidão do médium. Um espírito mais elevado, um espírito bom, um espírito inferior, e também a aptidão do médium, né? O médium não necessariamente, né, está apto a dar, a se comunicar, a ser intermediário para qualquer espírito, né? Então, dependendo da condição, da habilidade, da aptidão do médium, ele está mais apto a determinados espíritos, até espíritos mais inferiores, porque precisam, sim, da comunicação, muitas vezes para o tratamento, por exemplo, nas casas espíritas, que a gente recebe os espíritos inferiores, né, para que eles sejam educados. Então, tem médiuns com maior aptidão para receber, para dar, ser intermediário com esses espíritos. É importante compreender que a comunicação ocorre de acordo com a vontade dos espíritos e dentro dos limites que lhe é permitido revelar, tendo como objetivo principal o progresso moral da humanidade, né? Então, nem todos os espíritos podem nos revelar, tem essa permissão, até porque interfeririam no nosso livre-arbítrio, né? A gente tem que evoluir através das descobertas, né? Tem coisas que nós precisamos buscar. E quando a gente evoca os espíritos, a gente falou lá atrás, né, eles não estão sempre à vontade para nos atender. Primeiro que ele tem seus afazeres, né? E a gente precisa respeitar isso. Se o espírito não tiver à vontade, não querer se manifestar, ele não irá se manifestar, assim como a gente tem nosso livre-arbítrio, né? A gente pode fazer ou não fazer determinadas coisas. Nós não somos obrigados, né? E isso acontece com relação à comunicação dos espíritos, esse intercâmbio. Aí nós temos as diversas formas aqui de comunicação, né? Ele fala aqui da intuição, que é o meio mais comum de comunicação, onde os espíritos inspiram ideias e pensamentos aos homens. A intuição nem sempre a gente consegue distinguir isso de forma nítida, né? Mas é dessa forma que os espíritos muitas vezes nos influenciam, através da intuição, né? Nos influenciando através do pensamento. É através deste conceito que Kardec fala que todos são médiums, né? Neste sentido, sim. Mas no sentido do exercício, né, de fenômenos mais patentes, as mediunidades são diferenciadas, como médiuns ouvintes, médiuns audientes, médiuns de psicografia, né, onde você tem uma mediunidade mais específica e mais contundente. Fenômenos físicos também é um meio de comunicação, através de ruídos, movimentos de objetos, aparições, servindo como prova da existência dos espíritos, especialmente para os céticos. Fenômenos físicos hoje a gente pouco vê, né? Mas ainda acontece.
Aí nós temos através da escrita, né, que é que ele chama de psicografia, que é o meio mais ele está fazendo uma referência à sua época, né, o meio mais completo e eficaz de comunicação, permitindo a transmissão de mensagens extensas e complexas, né? Os espíritos escrevem mensagens longas. É interessante porque você tem isso escrito, documentado, que você pode analisar, inclusive caligrafia, e você tem um documento ali, né? Que pode ser guardado, analisado, estudado. Essa escrita pode ser mecânica, onde o médium escreve sem a consciência do seu conteúdo do que está escrevendo, automaticamente, né? O espírito toma da mão de, vamos dizer assim, né? Essa analogia, toma da mão do médium como se fosse tomar a própria caneta e escrever. Então, ela é mecânica, não passa pelo pensamento do médium, essa escrita vai direto para o papel. E temos a que ele chama de intuitiva, que aí o médium atua como intérprete do pensamento do espírito, né? Então a mensagem é recebida através do pensamento do médium, e o médium, recebendo essa mensagem, ele escreve, transcreve essa mensagem. Ela não é direta, né? O que mais a gente pode dizer aqui? Compreender os diferentes tipos de comunicação e condições que as influenciam é essencial para se obter mensagens autênticas e evitar a influência dos espíritos enganadores. Quanto mais a gente adquire experiência na prática da mediunidade, menos a gente fica sujeito a ser enganado, né? Tem uma frase de Kardec que diz que o melhor médium é o que é menos enganado. Não existe médium perfeito, né? Porque o médium somos nós encarnados. Somos seres imperfeitos, né, neste mundo. Reuniões espíritas, aí ele vai falar da importância do ambiente e da intenção. Reuniões frívolas, o que seriam as reuniões frívolas? São motivadas por curiosidade ou entretenimento, uma brincadeirinha lá no copo, né? Vamos chamar os espíritos para saber quem que vai casar com quem. Atraem espíritos levianos e podem resultar em mensagens falsas ou inconsistentes, prejudicando a imagem do espiritismo, é óbvio, né? Aí a diferença para as reuniões sérias, conduzidas com respeito e com o objetivo de aprendizado e auxílio mútuo, propiciam a comunicação com espíritos superiores e a obtenção de mensagens mais elevadas. Então, a escolha do ambiente, a postura dos participantes de seriedade, né, de assiduidade, de disciplina e a intenção da reunião, né, são fatores cruciais para se estabelecer uma comunicação proveitosa com o mundo espiritual. Seriedade nas reuniões, né, estabelecer um objetivo, de receber mensagens para seu aprendizado, de receber espíritos para serem auxiliados através da educação. Então você tem que ter o conhecimento da doutrina espírita para passar aos espíritos que você vai auxiliar, né? Então não acontece assim ao acaso, né? E o que a gente pode concluir daí? Aprofundando o conhecimento para que a gente tenha um conhecimento consciente da doutrina espírita, aprofundarmos o conhecimento, o estudo, né? O espiritismo, ele não busca apenas provar a existência dos espíritos, mas também orientar o homem para o bem e promover seu progresso moral, utilizando o conhecimento da vida espiritual como ferramenta para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Esse é um dos princípios estabelecidos por Kardec para a filosofia espírita, a transformação do homem através do conhecimento, né? Do conhecimento do mundo espiritual, conhecimento dos espíritos, da existência do mundo espiritual, da existência dos espíritos, o intercâmbio, a comunicação com esses espíritos promove, né, uma transformação, não apenas de conhecimento, mas também para o bem. A gente entende
a importância da prática do bem não fica sendo apenas uma coisa assim como com a palavra, uma coisa que não está calcada na realidade, né? Muito superficial, assim, floreada. Eu perdi a palavra, mas a doutrina espírita ela coloca diretamente a prática do bem com o resultado que isso a gente obtém no mundo espiritual. Então, ele mostra a relevância, a importância disso. Não é uma coisa abstrata, né? Ele mostra as consequências, a consequência de praticar o bem ou não praticar o bem. Qual é? Como nós vamos estar? E isso através do testemunho dos próprios espíritos. Isso que é interessante. Então, eles nos mostram a realidade do lado de lá. Não fica assim uma coisa, é um céu cheio de anjinho, ou o inferno. Não, isso não existe. É a nossa consciência do bem cumprido ou não cumprido. O que nós fizemos? Nós estamos aqui no mundo material, lógico, sujeitos à materialidade, às vicissitudes da materialidade, às necessidades da materialidade, mas para progresso espiritual. Para isso que nós estamos aqui. Não é para ganhar dinheiro, não é para ficar famoso, não é para ser youtuber com 10 milhões de seguidores, não. Praticar o bem. Essa é a nossa missão. Praticar o bem para nós mesmos e para o nosso próximo. Está lá Jesus. Amar o teu próximo como a si mesmo. É a essência do cristianismo. A doutrina espírita vem reforçar isso e nos dá a realidade disso. Né? Não fica uma coisa ficcional. É mostrado para nós as consequências diretas. Então, ele é sim uma fonte de transformação social, inclusive, para uma sociedade mais justa e mais fraterna. Tudo que a gente não vê, porque nós temos um mundo extremamente inferior. A gente vê, olhamos ao nosso redor, a pobreza que nos rodeia, a maldade, os absurdos que a gente vê, as vicissitudes todas que nós passamos, o egoísmo das pessoas, né? As diferenças tão gritantes, milhões passando fome, a violência, as guerras, tudo isso nos mostra que nós somos um planeta inferior, onde a maldade reina. E como nós vamos transformar isso? Através da nossa transformação para o bem. É a única forma. Olhar para o próximo, aceitar o próximo. Está lá, Cristo nos trouxe isso há 2000 anos. O Espiritismo, a doutrina espírita, a filosofia espírita kardecista veio renovar essa lição quase 2000 anos depois, no século XIX. Do século XIX, nós já estamos no século XXI, isso ainda não foi compreendido. É só a gente ver o estado da humanidade. Inclusive com relação ao mundo material que nós deveríamos cuidar, né? Que nos dá o nosso sustento, a nossa manutenção material. O que a gente faz? Né? E a gente fala, não, mas eu não faço isso. Não, a gente está inserido nesse mundo. Nós devemos fazer mais. Entender, procurar estudar, compreender, para entender melhor essa transformação. E se a gente se aprofunda, eu tenho certeza disso, não tenho dúvida nenhuma, se a gente se aprofunda nessa filosofia, na compreensão dessa filosofia, a gente muda, não tem como não mudar. A gente olha para o mundo, olha para as pessoas de outra forma. Não é fácil essa transformação, mas ela acontece. Né? Então vale a pena, vale a pena. O estudo do kardecismo é muito importante para a nossa transformação. Se a gente quer realizar este progresso espiritual, né? Se a gente quer sair, nos libertarmos deste mundo de inferioridade, né? Está aí uma chave. Tá aí uma chave não, está aí a chave, né, dessa transformação. Então é isso, pessoal.
Fiquem com Deus. A gente se reúne amanhã. De novo, né? Coloco aqui. Quem tiver, quem lê o texto, sempre recomendo ler o texto. Né? Lê o texto, ouve o vídeo. Né? Quem não pode, quem não consegue, ou quem não tem tempo, tá aí o videozinho para vocês. E aí amanhã a gente aprofunda isso. Quem tiver perguntinha, já pode mandar lá no WhatsApp. A gente já dá uma lida, já se prepara. E amanhã a gente discute, a gente comenta esses temas, tem temas muito importantes aí. A cada passo nós vamos aprofundar mais esses temas. Fica parecendo às vezes repetitivo, né? Algumas das coisas foram faladas antes, mas é sempre bom repisar e ir aprofundando. A gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai se aprofundando em todos esses temas. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Fiquem com Deus e até amanhã.